Terapia e a Bíblia, a série que veio para desmistificar a sua crença limitante de que quem crê em Deus não precisa de terapia. Eu sou Cláudia Alves, terapeuta de mulheres, mas o meu objetivo com essa série foi ajudar a todas as pessoas que estavam em conflito ou que estão em conflito com a sua fé e não sabem como lidar e às vezes se sentem até culpadas, como se a sua fé não estivesse funcionando porque você não tem conseguido resolver, quando na verdade tudo que você precisa é uma sessão de terapia. E o meu objetivo aqui nessa série de vídeos, hoje eu estou chegando no último vídeo da série, não significa que eu não vou mais falar sobre isso, né? Mas eu não vou falar nesse formato de série, vou trazer talvez de forma mais aleatória. Mas se você não assistiu os outros vídeos, volta e assiste, porque eu falei sobre todo o processo terapêutico que aí estou falando da minha pessoa, do meu tratamento, do meu acompanhamento terapêutico, né? Tudo que eu faço na minha sessão. Como que eu faço isso baseado na Bíblia? E não, eu não levo religião, eu não tento converter as pessoas, né, dentro da minha sessão de terapia. O meu objetivo é simplesmente aliviar essa carga pesada que nós trazemos muitas vezes de crença de outras pessoas, ou de uma religião, ou uma frase que alguém disse para você um dia e aquilo ficou tão registrado na sua mente e hoje você está nesse conflito, precisando fazer terapia, mas com medo, com dúvida que isso vai colocar a sua fé em risco, que você vai estar desagradando a Deus fazendo terapia. Então, assiste todos os vídeos. Se você ficar com alguma dúvida, se você ficar, quiser perguntar alguma coisa a respeito, algo que eu não falei, mas que é uma dúvida sua, pode deixar nos comentários que eu vou responder a todos. E hoje, né, nesse último vídeo, eu vou falar sobre um tema muito lindo e polêmico, porque nem todas as linhas de terapia tratam da vida intrauterina. Nem todos os métodos, nem todos os terapeutas acreditam que é possível ou que é preciso ressignificar desde a vida intrauterina. No método que eu utilizo, quando eu identifico que algo vem desde o ventre da mãe, a gente vai fazer um processo de ressignificação lá de dentro e eu vou te explicar por quê. Porque a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre a nossa geração dentro ali da barriga da mamãe, né? A gente acredita, tem os estudos e tudo mais, né, cientificamente comprovado, que a gente traz as cargas genéticas, né, dos pais, né, às vezes o formato físico, o comportamento. Mas quem disse também que a gente não traz os pensamentos e as lembranças dos nossos antepassados? Ah, mas esse é assunto para outro vídeo, né? Hoje a gente vai falar sobre a vida intrauterina. E o que eu quero trazer para você está escrito no Salmo 139, lá no versículo 13. Eu vou aqui pegar o meu auxílio ocular e vamos lá. Criastes cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe. Ah, isso é tão lindo, né? E aí no 16 ele fala assim, ó: tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Ah, gente, eu até me emociono lendo isso aqui. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Aqui está falando que Deus já nos conhecia, Deus já nos via, Deus acompanhou todo o nosso processo da vida intrauterina. Então ele sabe também se quando você estava sendo gerado, se quando eu estava sendo gerado, o que estava acontecendo com a minha mãe, né? Quais foram as dificuldades, os pensamentos, os medos que a minha mãe teve quando eu estava ali sendo gerada. E isso também passou para mim, porque ela não se alimentava e eu me alimentava do que ela se alimentava. Então, como que eu também não estava sentindo o que ela estava sentindo? Entende? Deus, ele sabe disso. E isso é tão profundo, né? Ele me viu crescendo em segredo. Ele sabia melhor do que qualquer pessoa o que estava acontecendo ali comigo. E ele entende quando eu nasço e trago um trauma que talvez a minha mãe tenha passado. Quando eu falo eu, estou me referindo a todos nós, né? Estou me colocando como exemplo, mas isso serve para você. Deus, ele viu quando a sua mãe estava gerando você, as dificuldades que ela passou, o medo que ela passou, as incertezas. E isso ficou registrado.
no seu sistema nervoso central. E isso, eu estou dizendo que tudo, que todos têm traumas desde a barriga da mãe, não, porque tudo é uma interpretação, né? A gente também já viu sobre isso. É a forma como nós interpretamos as coisas. Duas pessoas podem olhar para o mesmo objeto e enxergar coisas diferentes. Isso acontece também nas emoções, nos sentimentos, nas coisas que nós vamos passando ao longo da vida. Mas isso é muito real. Então, sim, a gente pode ter trazido traumas e situações desde a barriga da mãe. E a palavra de Deus mostra isso. E tem também aquela passagem que olha que legal, como a criança ela sente, como a criança ela está absorvendo tudo que está acontecendo. Lembra a passagem quando Maria, mãe de Jesus, ela vai visitar Isabel, que era prima dela? Olha o que diz ali, ó. É Lucas. Está lá em Lucas 1:39. Diz assim, ó. Naqueles dias, dispôs-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel estava grávida de João Batista, tá? Vamos lá. No 41 diz assim, ó. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito de Deus, exclamou, tal. Entende que quando Maria, ela entra na casa de Isabel, e Maria estava esperando Jesus, e Isabel grávida de João Batista, e Maria fala, oi Isabel, tudo bem? Vim te visitar. A criança no ventre sentiu, se mexeu, se moveu, e Isabel também sentiu. Ali não foi nem Isabel que sentiu e a criança sentiu, foi ao contrário, foi a criança que sentiu e a mãe sentiu. Entende a ligação e a conexão profunda desde a vida intrauterina? O quantas coisas acontecem e que sim, muitas vezes nós vamos precisar olhar para a vida intrauterina? Isso é muito profundo. E para encerrar sobre vida intrauterina, o porquê que eu acredito e porquê que eu faço esse trabalho de ressignificação, eu quero ler só mais um versículo para você que está em Jeremias. E esse é um dos que sempre norteou a minha fé. Sabe naqueles momentos difíceis que você fala, por que está acontecendo isso? Por que não sei o quê? Deus não está me ouvindo. Esse versículo aqui, ele sempre me deu muita força. E hoje, dentro da terapia, ele também baseia os meus atendimentos. Que diz assim, Jeremias 1:4 diz assim, Deus chama Jeremias. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta. Então aqui Jeremias está dizendo que ele ouviu a voz de Deus na barriga da mãe. Que ele foi escolhido desde o ventre da mãe. Ainda estava na barriga da mãe. Eu o escolhi. E lembra que o início começa, Deus me disse. Então ele ouviu desde a barriga da mãe. Então, quando você ouvir essa questão de vida intrauterina, quando você vir para uma sessão de terapia comigo ou com qualquer outro profissional que vai perguntar como é que foi a sua gestação, se você sabe e tal, não tenha medo. Não pense que é algo do mal. Não é. É o que está baseado na Bíblia. Deus já nos viu, Deus já nos formou e Deus, inclusive, falava com quem estava na barriga da mãe. E eu, Cláudia, com a minha fé em Deus, com a minha fé na palavra de Deus, quando eu vou tratar de um paciente, eu vou olhar assim. Se eu perceber que tem algo lá na vida intrauterina, eu vou olhar, eu vou tratar e eu vou ressignificar. Se você chegou até aqui, eu quero dar os parabéns para você, porque você provou que você não está cuidando apenas da sua fé, mas também da sua saúde mental. Deus se agrada disso. Prazer para mim gravar essa série, falar sobre isso. Me dá muito prazer falar da palavra de Deus. Me dá muita alegria poder levar a palavra de Deus através de terapia. Mas eu espero que você também se sensibilize e envie e ajude outras pessoas com essa mesma dor, com essa mesma dúvida, para que a gente consiga ajudar muito mais pessoas. Uma das minhas principais missões na minha sessão de terapia é conectar o meu cliente com a sua fé mais uma vez. E eu espero que eu tenha conseguido fazer isso através dessa série. Muito, muito obrigada por estar até aqui. Foi um prazer.